Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para os que ainda não me conhecem, meu nome é Jéssica e esse aqui é o meu canal Quer Ler Comigo. Aqui é um espaço para a gente trocar ideias sobre livros e atualizar sempre a nossa estante. Hoje nós vamos falar sobre um livro clássico aqui no Brasil. O autor escreveu esse livro com base na sua própria vida, ou seja, ele é uma autobiografia. Foi um dos primeiros livros que eu li quando eu comecei a me apaixonar de fato pela leitura. E ele só fez a minha vontade de ler mais e mais crescer. Eu confesso que lá nos meus 16 anos, quando eu li esse livro pela primeira vez, eu fiquei um pouco surpresa com a maneira como ele descrevia a própria vida. Mas hoje, 15 anos depois, eu acho muito legal a maneira que ele colocou todos os fatos e como ele trouxe a gente para a história dele. Hoje nós vamos falar sobre Feliz Ano Velho. Esse aqui é o meu livro Feliz Ano Velho. Eu comprei ele num sebo, ele já tinha tido uma dona antes de mim. Então ele é a primeira edição, é bem antigo esse livro. Quando eu comprei ele já veio aí com o nome da dona e eu tinha o hábito de colocar o meu nome nos livros também. Mas eu tentei cuidar dele com o maior amor e carinho, então é porque ele é antigo mesmo, gente, que ele tá desse jeito. Então vamos lá. Marcelo começa narrando o fato pelo qual o nome do livro é tão engenhoso na minha opinião. Poucos dias antes do Natal de 1979, em meio a uma festa regada a muita bebida, Marcelo resolve pular num lago. O mergulho, como ele mesmo cita a lá Tio Patinhas, não foi bem sucedido, e Marcelo acaba ficando tetraplégico. Ele era um jovem de 20 anos na época. Era estudante de engenharia na Unicamp, tinha boa condição financeira e teve uma boa educação. Apesar do desaparecimento do pai no meio da época da ditadura no Brasil, um período que ele relembra com muito pesar. O livro evolui à medida em que Marcelo nos envolve na história trágica de sua vida. Sempre com bom humor, apesar do estado crítico, Marcelo nos conta como sua vida mudou. Todo o período em que esteve no hospital, recebia muitas visitas de amigos e ex-namoradas, que sempre demonstravam apoio e o ajudavam nas tarefas básicas. Com o passar do tempo, Marcelo reaprende a mover os braços e passa a ter condições de se alimentar, se locomover e realizar as tarefas básicas do dia a dia sozinho. Todas essas pequenas vitórias tornam a narrativa empolgante e, apesar de sabermos o final da história, torcemos pelas conquistas apresentadas no decorrer do livro. A leitura é leve e fácil, apesar de ter sido publicada há 40 anos, nos mostra um contexto sempre atual, um jovem lutando pela própria vida. Apesar de uma história complexa emocionalmente, Marcelo traz certa leveza e bom humor em suas palavras, o que para mim diz muito da personalidade do autor. Contar uma história pessoal desse tipo para todo mundo é no mínimo corajoso. E me faz pensar em quanta força de vontade em viver é necessário para superar um trauma como esse. O contexto político ao qual Marcelo envolve a história também é algo interessante. O momento político em que o país se encontra em sua juventude leva o narrador a nos contar seus sentimentos quanto à situação do Brasil. O leitor pode concordar ou discordar. O fato é que podemos ler nessas páginas uma das muitas visões sobre o momento político do país. Feliz Ano Velho foi um dos primeiros livros de relevância que eu li. Quando eu tinha 13 ou 14 anos, ouvia muito sobre esse livro de uma professora na escola, época em que eu tinha certo afeto pela leitura. Aos 16 anos, comprei meu Feliz Ano Velho em um sebo, e a partir daí não consegui mais parar de ler. É uma leitura que eu recomendo muito. Apesar das minhas ressalvas sobre alguns relatos muito pessoais, foi o livro que me fez querer ler mais. São 260 páginas da mais pura sinceridade emocional, que pode levar você também a se apaixonar pela leitura. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu joinha e compartilha esse vídeo com os seus amigos. Me conta aqui embaixo nos comentários se você já leu esse livro e o que você achou dele. Um beijo e até a próxima resenha. Tchau!